Sejam muito bem-vindos a essa nova série aqui do canal, uma série dedicada ao world building, ou seja, criação de mundos. Aqui a gente vai caminhar passo a passo dos conceitos mais básicos até o mais avançado dessa arte de criação de universos. Essa série é para quem está começando do zero, mas também é para quem já tem experiência, mas vai precisar ter paciência porque o conteúdo vai se desenrolando ao longo de vários vídeos. Os primeiros episódios são a base mesmo, para quem nunca teve contato com essa arte. E a partir daí a gente vai se aprofundar explorando temas como política, religião, cultura, guerras, geografia e economia. Vamos entender o world building não só como um elemento de ficção, mas como uma coisa séria, quase como se fosse uma pesquisa científica, com base em conceitos reais de escritores que eram especialistas em suas áreas, seguindo uma metodologia rigorosa e inúmeros estudos de caso. E no episódio de hoje a gente vai começar lá do início, entendendo como o world building funciona em algumas obras e como elas conseguem criar um senso de realidade, quase como se a gente existisse dentro delas. Depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o propósito da criação de mundos e só depois disso vamos começar a nos aprofundar em questões mais específicas, explorando cada detalhe passo a passo. Então preparem-se, porque o começo dessa série vai ser algo bem básico, mas aos poucos a gente vai construindo algo muito mais robusto. Então vamos nessa! A humanidade sempre viveu através da contação de histórias. Muito antes da internet existir, o cinema e os videogames, eles já estavam lá. Os mitos. Histórias compartilhadas sempre foram uma ferramenta de organização social. O historiador Yuval Harari fala muito sobre isso no famoso livro dele, Sapiens. Diga-se de passagem, um dos meus livros preferidos de toda a vida. Fica aí a recomendação de leitura. Segundo ele, a capacidade humana de acreditar coletivamente em narrativas foi uma das coisas que permitiu nossa civilização existir. Foi o que basicamente nos uniu como espécie e facilitou muito a nossa sobrevivência. Dinheiro, por exemplo, é uma narrativa coletiva, assim como religião também é uma narrativa coletiva, assim como fronteiras e estados também são. Nenhuma dessas coisas realmente existem da forma como acreditamos nelas. Por exemplo, a fronteira entre o Brasil e a Argentina não é algo físico. Não existe uma fronteira geográfica que está lá dividindo os dois países. Elas só existem porque milhões de pessoas, bilhões de pessoas acreditam que elas têm um significado. E quando você cria um mundo fictício, você está fazendo basicamente isso. Você está criando uma realidade simbólica, porém funcional. E para isso funcionar de uma forma linda e fluida, os escritores de fantasia precisam entender que não basta se criar uma estética rasa. Você precisa desenvolver uma estrutura que faça sentido dentro das próprias regras e que logo se sustenta por si só. Muitos escritores gastam tempo criando coisas legais, coisas massa, mas não criam, por exemplo, causalidade. Imagina que você cria um reino extremamente rico. Ok, mas rico por quê? Ele possui minério raro, solo fértil, rotas comerciais importantes, domínio marítimo, tecnologia, magia. O que é que ele tem? Porque essa riqueza sem uma causa vai parecer algo simplesmente artificial. E o cérebro percebe isso, e a criação de mundos funciona basicamente como uma engenharia. Se o clima de uma determinada região muda, a agricultura muda. Se a agricultura muda, a economia vai mudar. Por sua vez, vai influenciar totalmente a política daquela região. E isso vale também para magia. E é por isso que o sistema de magia de Mistborn funciona tão bem. A magia influencia a arquitetura, o combate, a política, a religião, assassinatos e a economia. Ela faz parte da sociedade porque assim seria se ela realmente existisse no nosso mundo. Ela não existe só para criar cena de luta bonita. E isso nos leva para uma das coisas mais importantes de todo o world building, que é justamente a coerência interna dentro da obra. Tolkien falava muito sobre isso. Ele chamava o processo de criação de mundos de subcriação. A ideia era muito simples. Se você vai criar um mundo fictício, ele precisa operar exatamente como o mundo real funcionaria. Mesmo que tenha dragão, mesmo que tenha magia, mesmo que tenha deuses de carne e osso vivos vivendo entre nós e influenciando na nossa sociedade. As regras, elas precisam parecer estáveis dentro do próprio universo. E isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas acham que suspender a descrença é simplesmente acreditar em qualquer absurdo. Mas não, é o exato oposto, é contraintuitivo. Quanto mais fantástico o mundo, mais coerente ele precisa ser dentro das próprias regras.
regras, porque o leitor precisa entender intuitivamente como aquele universo funciona. Por exemplo, Harry Potter, muita gente critica o world building porque muitas vezes as regras das magias parecem inconsistentes. A magia resolve certos problemas enormes ali, mas acaba por vezes ignorando outros. Se você sabe do que eu estou falando, você vai lembrar do vira-tempo, que praticamente explode a lógica narrativa. Assim como também os dragões em Game of Thrones, por muitas vezes são considerados uma potente arma nuclear viva, né? E depois, em outros momentos, alguns personagens tomam atitudes ali quase como se ignorasse a existência dos dragões. Isso gera uma leve inconsistência. Só que ao mesmo tempo, esses mundos parecem extremamente imersivos. E você sabe por quê? Porque eles trabalham algo tão importante quanto a lógica, as sensações. Anota isso aí. Hogwarts é tão incrível que dá vontade de estudar lá, assim como também visitar o Beco Diagonal. Do contrário, Westeros exala uma sensação de perigo a cada página que você vira na leitura, vagueando por estradas perigosas, tavernas e florestas que provavelmente você teria medo de andar sozinho. Tudo isso conversa com as emoções humanas e fortalece no imaginário a crença de que aqueles lugares são reais. Agora, existem formas de construir mundo, e aqui nós vamos abordar as duas principais divisões dentro dessa arte de criação: o mundo derivado e o mundo autônomo. O mundo derivado é quando a história pega a nossa realidade e modifica ela, como por exemplo, e se a magia existisse no nosso mundo de uma forma oculta? E pronto, você já criou um mundo derivado. Harry Potter é isso, e Vampiro à Máscara também, caso você tenha jogado. O nosso mundo existe, mas existe uma camada oculta ali por trás dele. Esse tipo de fantasia funciona muito bem porque cria familiaridade imediata. O leitor ele já entende o cenário. Você não precisa explicar o que é Londres, Nova York ou o que é Chique Chique Bahia. Você só adiciona o fantástico e pronto, o mundo está pronto. Já o mundo autônomo é outra parada completamente diferente. Aqui você cria um mundo do completo zero. Você define uma nova história, uma nova geografia, uma nova cultura e uma nova política. A Terra-média é isso. Star Wars também entra nesse espectro. E aqui a liberdade criativa ela explode, porém os desafios também explodem junto, porque agora você precisa convencer o leitor de absolutamente tudo. E quanto mais liberdade você tem, mais coerência você precisa ter. Esse é um ponto fundamental. Porque no mundo derivado, o leitor vai usar a realidade como referência, mas no mundo autônomo, as suas regras substituem a realidade. Então, se você quebra suas próprias regras, seu mundo vai desmoronar também. Anota isso aí também. Bom, existe também uma zona cinzenta que são os mundos híbridos, e esses também são bem interessantes, porque eles misturam familiaridade com estranheza. Stranger Things, a série da Netflix, faz isso de uma forma muito boa. Você entende o mundo, mas nota que existe alguma coisa estranha nele. E isso gera mistério, atiça muito nossa curiosidade e nos prende, né, com aquela sensação de que a gente tem que descobrir o que é que tem de estranho ali. Agora tem outra coisa muito importante que é o tipo de mundo não é igual ao tipo de fantasia. Você pode, por exemplo, ter um mundo derivado que se passa dentro de uma fantasia urbana, assim como também pode construir um mundo autônomo dentro de uma fantasia sombria. As classificações se misturam e entender isso pode ser muito importante para te ajudar a definir uma identidade forte para o seu universo. Por exemplo, quando as pessoas pensam no gênero em si de fantasia, logo a associam à alta fantasia, aquela coisa mais tolkieniana da narrativa épica e grandiosa. Tolkien praticamente definiu esse gênero, mas existem outros tantos tipos de fantasia e vamos elencar aqui agora para vocês. Alta fantasia, como eu já falei aqui, trabalha com narrativas épicas, sensação de antiguidade, conflitos muito bem definidos contra forças enormes e mundos extremamente detalhados. É aquele tipo de fantasia onde o mundo já parece existir há milhares de anos, independente dos personagens principais. Temos também a baixa fantasia, que aborda essas mesmas questões mágicas, porém de formas mais raras, sutis ou até mesmo ocultas dentro da narrativa.
Outro tipo de subgênero que explodiu muito nas últimas décadas é o tipo de fantasia urbana. Aqui, o sobrenatural convive diretamente com o mundo moderno. E se você pensou na série Sobrenatural, ela é um ótimo exemplo. Assim como também Stranger Things, Vampiro à Máscara e Cyberpunk 2077. Todos esses, em certos pontos, brincam com essa possibilidade. Temos também as distopias, e é importante entender que distopias não são apenas mundos tristes. Distopia é uma projeção pessimista da sociedade. Ela pega tendências reais e exagera elas ao extremo. 1984 talvez seja o maior exemplo disso aí. Grandes características desse gênero são controle estatal, vigilância constante, manipulação da verdade e a perca da individualidade. A distopia funciona quase como um alerta social. Ela gera a pergunta: e se essa situação aqui continuar piorando até chegar no extremo? Aonde que isso vai dar? E temos também o exato oposto, que são as utopias. As utopias são teoricamente sociedades perfeitas, mas isso gera um problema interessante narrativo. Perfeição normalmente mata o conflito e histórias precisam de um conflito. Por isso, utopias acabam por vezes escondendo algum segredo interno, como por exemplo o Estado escondendo algum grande segredo sujo da própria humanidade. Temos também o gênero da ficção científica. Esse é interessante porque parece fantasia, mas opera de maneiras diferentes. A fantasia geralmente pergunta: e se existisse magia? Já a ficção científica se pergunta: e se a ciência chegasse nesse ponto tão avançado? Interestelar, Duna, Blade Runner 2049, esse aqui também pode ser uma distopia, tá? Todos eles trabalham com a extrapolação tecnológica, mesmo que eles tenham também elementos absurdos ali junto. A obra tenta criar plausibilidade racional. E o que eu deixei por último, um dos meus gêneros preferidos, fantasia sombria, ou o famoso Dark Fantasy. Aqui a fantasia abandona aquela vibe clássica e heróica de boa aventura e mergulha em violência, ambiguidade moral, pessimismo, horror e decadência. Game of Thrones ajudou muito a popularizar isso aí. Nesses mundos, os heróis enfrentam dilemas morais e às vezes podem até acabar cometendo grandes erros. Vilões até às vezes podem vencer, e o mundo parece cruel o tempo inteiro, quase como se a violência estivesse em cada canto dele. Indo um pouco mais além, temos um outro grande representante do gênero, que é o mangá de Berserk, com cenas brutais e violência extrema com muito mais frequência. A fantasia sombria funciona porque ela aproxima o fantástico da brutalidade humana real, aquilo que realmente já existe na natureza humana de ruim, e percebe como tudo isso muda completamente a identidade da obra. O tipo de fantasia vai definir o tom, a estética, o tipo de conflito, o comportamento dos personagens e até a expectativa emocional do público. Cada gênero conversa de maneira diferente com as emoções humanas e cada uma dessas emoções vai fortalecer o quanto sua obra é incrível. Agora presta atenção nisso aqui, que talvez seja uma das partes mais importantes do vídeo. Não é só criatividade quem conduz o seu mundo. A consequência é a alma do world building. E anota mais um aí, viu? É um exemplo simples. Digamos que no seu mundo existe uma cura mágica, beleza. Agora responde: médicos ainda existem? Expectativas de vida aumentou? Guerras ficaram mais brutais porque as pessoas simplesmente perderam medo ali de ferimentos mais graves, por exemplo? Doenças foram erradicadas? A religião mudou o seu comportamento? Superpopulação virou um problema? Tá vendo? Uma única ideia pode mudar o mundo por inteiro. E é exatamente por isso que estudar world building é uma coisa tão essencial, porque ele força você a pensar de forma sistêmica. Você começa a perceber como tudo na realidade está conectado. E sinceramente, depois que você entende isso, você nunca mais consome as obras de ficção da mesma maneira. Você começa a enxergar incoerências, estruturas, sistemas, lógica social, impacto econômico, arquitetura, narrativa, etc, etc, etc. Você começa a entender o que certos mundos parecem tão reais. Isso explica também porque tantas obras modernas de fantasia acabam fracassando, porque os roteiristas focam tanto em estética, não só os roteiristas, né, os produtores também, toda a equipe ali foca tanto na parte estética e acaba esquecendo, né, deixando de lado a parte estrutural. E aí o mundo fica bonito, mas vazio, sem profundidade, sem causalidade. Diga-se de passagem ali o final de Game of Thrones, né? Fica sem sensação de realidade e o público percebe isso.
mesmo sem saber explicar o porquê. No fim das contas, o world building é muito menos sobre simplesmente inventar coisas e mais sobre como entender como essas coisas funcionam e se relacionam. Quase como brincar de Deus. Você cria leis, cria culturas, cria ecossistemas, cria conflitos e depois observe como tudo isso reage entre si. E talvez seja exatamente por isso que mundos fictícios conseguem impactar tanto nossas vidas. Eles não falam apenas sobre dragões, magias ou naves espaciais. Falam também, no fundo, sobre nós mesmos, sobre nossa sociedade, nossos medos e nossas crenças. E quando o mundo fictício é realmente bem construído, ele deixa de parecer só uma ficção e passa a ser lembrado como uma memória, como se você tivesse vivido aquilo de verdade. E esse foi só o começo, porque nos próximos vídeos a gente vai destrinchar geografia, política, religião, a evolução das criaturas em si desse mundo, economia, guerras, coerência narrativa e o tão aguardado também sistema de magias, com certeza, esse aí não pode faltar, né? Tudo isso dentro da criação de mundos, embora, como eu falei lá no início, o próximo vídeo seja apenas sobre o principal elemento central de por que você deve criar um mundo novo, né? Aquilo que a gente vai chamar de propósito. Então, se você quer acompanhar essa série aí sobre criação de mundos do nível 0 ao avançado, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo, comenta aí quais são as principais dificuldades na hora de fazer uma criação de mundo, que talvez a sua dúvida vire tema de um vídeo futuro. Então se inscreve para não perder. Sejam muito bem-vindos ao Fator Fantasia e até a próxima!